Ó! O motorzinho tá bom, hein? Aí! Tem pressão de óleo? Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu tô compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feutech, mas aqui eu tô para falar de carros, de loucuras, de histórias e hoje uma saga que eu sou louco, que eu tinha um sonho da vida inteira de fazer um carro tudo que dá. Um Supra 2JZ, vocês estão vendo aqui, eu tô finalmente sentado no capô do carro, aqui no para-choque do carro, para o dia muito especial de hoje, que hoje a gente vai bater arranque nesse motor, tudo que dá, pela primeira vez. É a construção, um carro, mais de um ano que eu estou fazendo todo esse projeto, esse motor. Vocês acompanharam aí já desde o final de 2022 que eu comecei a construir esse motor, bloco billet da Expert no Brasil, com tudo zero, tudo que dá. 3.4 stroker, cabeçote Stumpf feito com comandão, com turbina, Garrett, tudo top, com câmbio 10 marcha. Assim, ó, simplesmente desse carro eu não sei o que poderia fazer a mais do que a gente está fazendo, porque realmente o motor é absurdamente tudo que dá. Tem vários outros upgrades no carro que eu vou mostrar para vocês hoje, mas o mais legal é o seguinte, finalmente eu vou sentir esse carro e vou funcionar ele hoje. A gente vai estar nos finalmente aqui, vou mostrar tudo o que a gente fez desde o último episódio que eu publiquei, onde é que a gente mostrou todos os desafios da construção desse motor, que apesar de ser um motor muito conhecido, não é fácil. Mas hoje vocês vão ver esse episódio e espero que vocês curtam tanto quanto eu estou curtindo. Então, bota na TV aí, ó, pega o chimarrão, pipoca aí, ó, e hoje um episódio top. Então, vamos lá. Começando, primeiro eu vou fazer uma recapitulação para quem não está acompanhando. Esse Supra aqui eu comprei do Habits, né? Habits, que é um cara que eu conheci por causa desse carro, para falar a verdade. É um dos maiores produtores aí de vídeo do mundo, um cara que eu admiro pra caramba, inclusive o Diego, que está hoje me ajudando aqui no vídeo aqui, é também aluno dele e um cara que também tem um talento inspirado no Habits aí, né? Vocês, para quem viu o episódio da Mercedes que eu filmei, o último que eu filmei em Nova York, era o Diego também que estava me ajudando. Então, vocês já sabem que o negócio é foda, né? E tem também toda a parte do DeLorean aqui, que vocês já viram também, o episódio teve muita criatividade aí, muita coisa aí da parte do Diego também. Mas agora é o seguinte, vamos falar do que é o projeto, como é que está o projeto e o que a gente fez assim desde o último episódio até aqui. Antes disso, deixa eu dar uma lembrança também, ó, moletom do Supra, tudo que dá, ó, tem na site da Feutech. Lembrem-se, tem toda essa parte de vestuário das camisetas das minhas sagas, são produtos que eu faço com muito carinho, que a gente faz para compartilhar, vocês sempre pedem para ter dos carros novos. Então, quem curte esse carro, dá uma passada no site da Feutech, dá uma olhadinha para vocês verem e compre o seu moletom, compre sua camiseta. Eu tenho aqui também, ó, camiseta do Supra também, tudo que dá. Tá, agora tive que botar o moletom de volta porque não dá para ficar nesse frio aí de camiseta, né? Mas é o seguinte, ó, Felipe Andrés, o nosso fordeiro raiz aí, o cara que adora 6 cilindros também. Amo 6 cilindros. Felipe, vamos projetinho fácil, né? Coisinha Barbada. assim, só montar, né? Tem todas as peças, 2JZ, a gente pensou assim, não, vai montar um 2JZ, tem tudo de prateleira, né? Não precisa se envolver com nada, né? 3 semaninhas tá pronto? Mas na verdade é o seguinte, é um bloco billet com bomba de óleo externa, que precisou um monte de adaptação por causa disso, né? Os parafusos, assim, ó, esse foi o primeiro bloco billet com água que a Expert fez, né? Nesse meio tempo, até o Gelson no Brasil, lá o Marcelinho, montou do Gelson, já andou, já correu, tudo, até tinha brincado com ele que ia montar antes que ele, a gente acabou, foram um ano, não. Eu não sei se faz um ano. Não, uns meses antes aí, pelo menos, e correu. E o bom é que o carro do Gelson já testou, já andou até na rua com esse bloco, então, uma ideia de que as coisas funcionam a gente já sabe. Só que hoje é um dia muito importante, a gente não fez o negócio funcionar ainda, né? Tem um monte de coisa para testar, né? A gente foi fazendo um pouco diferente, assim, a gente foi deixando tudo para fazer certinho, né? Em vez de enjambrar e sair andando e voltar, que nem a maioria dos outros carros, assim, a gente acaba fazendo, né? O exemplo disso aí, o Cuda mesmo, a gente fez de uma maneira, viu? Arrumou, isso aqui vamos fazer tudo certo desde o início, né? Então, não teve atalho aqui, né? Todos os parafusos são novos do motor inteiro, né? Não tem utilização, o motor que saiu daqui, inclusive, tá inteiro, motor, câmbio, turbina, admissão, bico, borboleta, pressurização, intercooler, câmbio, cardan, diferencial traseiro, tá tudo guardado, né? A gente precisa achar um outro carro para botar isso aí, né? Doador. Né? Precisa achar um carro, o que tu acha, né? Precisa. Mas agora, assim, o que a gente fez, então, do último vídeo que a gente estava mostrando montar o motor, a gente botou no lugar, o Fischer tinha feito já a parte do chicote,
admissão, essas peças, coletor de escape, já está tudo feito. Então a gente começou botando, por exemplo, assim, os EGTs aqui, né? O EGT no temperatura de escape, então isso aqui são os sensores aqui que a gente tem. A gente até chama de top fuel esse aqui porque ele aguenta, ele é originalmente que usam top fuel nos Estados Unidos e ele aguenta muito mais calor e muito mais robusto. O EGT4, então, que vai fazer a leitura disso aí, são dois EGT4, né? Um atrás, um na frente. Do EGT4, então, tem um que está ligado na temperatura da água aqui, para usar um canal de CAN, e o outro está ligado, o outro canal, será que tem os 8 canais? Não me lembro agora. Tem um sobrando. Tem um sobrando. 2 sobrando. E, um sobrando. E assim, do que da adaptação aqui que tu acha que as correias também, a gente teve que botar um segundo esticador, né? A gente colocou um segundo esticador, aí quando a gente fez isso, como não tem previsão para usar acessório, né? A gente teve que pegar o dumper com a polia para correia extra. Para tocar a bomba d'água e alternador. Só que o que estica a correia originalmente é a bomba de hidráulico. Só que a gente perdeu ela por causa da bomba do óleo. Então a gente teve que adaptar um esticador, um tensionador aqui embaixo, né? Sim, para ela. Hidráulico. Para estender daí o nariz e botar a bomba do óleo externa. E aí a bomba de óleo também deu um trabalhão, as mangueiras, tudo, né? Para conectar, porque ela é uma bomba de 4 estágios, né? 4 estágios. 4 estágios, então ela tem 3 que sugam do motor. 4. 4 do motor? 4 que sugam do motor. 4? Então é 5, chama de 5 estágios, eu acho. Não é 4? 4 que suga? Não sei. Boa pergunta. Mas tem que... Ó, esperar o carro no dinamômetro ali, ó. Então tá, aqui nós vamos fazer o seguinte, hoje esse episódio a gente está fazendo no fundo da oficina, o Felipe, além de coordenando o projeto aqui, ele é piloto de carro parado. De dinamômetro lá. Mas a gente vai fazer, de vez em quando a gente vai dar uma interrompida aí para dar, por causa do barulho, né? Eu não sei como é que os microfones pegam, mas para aqui tem que ficar botando, tem que tampar o ouvido de tão barulhento que é esse carro. Que carro que é esse aí? É um Nova, com Big Block Chevy Pro Charger. Pro Charger. Cara, que barulho o negócio, hein? Zooms, vai dar uns 3.000 cavalos, acho. 2,5. Coisinha básica, né? Pouca coisa. Bom, então, eu tô olhando, vamos olhar assim e tentar lembrar o que a gente fez, né? A outra parte, tem todas as linhas de água, né? Que deu um trabalhão, porque como esse bloco ele é úmido, né? Ou molhado, o bloco billet normalmente é seco, assim, ele não vai água, porque é normalmente por carro de corrida. Esse aqui a Expert fez com passagem de água em volta das camisas, né? Então teve que, a água entra pela bomba de água original, mas tem que ir uma mangueira, uma conexão para entrar no lado do bloco. Do fundo do bloco sai e entra para trás do cabeçote, né? E aí do cabeçote ela desce por fora e conecta de novo no bloco, né? Tem uma série de opções, na verdade, de fazer a linha d'água, porque eles têm aquela tampa lateral no bloco, né? Aí tem vários tampões, o cabeçote precisa de água, originalmente ele usa EGR, daí isso aí tem que fechar isso também. Então o melhor jeito que a gente conseguiu fazer é pegar a parte traseira do bloco, passar pelo cabeçote e voltar. Ele entra no gargalo original, né, onde iria a termostática. A gente teve que modificar isso também por causa do ângulo da turbina aqui. A gente tem que passar reto para baixo. Esse aqui também mudou a mangueira. E o Marcelinho deu uma mão também lá, porque como eles já tinham feito no deles lá, a gente pegou umas ideias de como é que eles fizeram, pegou o Guilherme Velasco, que projetou esse bloco da Expert, na verdade também ajudou muito assim para fazer, mas que a gente falou, tem várias opções, a gente tentou achar uma que ficava melhor aqui para essa composição, né? Então na parte de água, a radiadora já tinha esse Mishimoto aqui mais grosso, nesse carro aqui, era praticamente um dos poucos upgrades que tinha quando eu comprei esse carro mesmo. E aí a gente, da parte de óleo, basicamente foi as mangueiras de óleo para o reservatório, né? O reservatório deu um trabalhão, né? A gente teve que fabricar ele porque o espaço é limitado, né? Então depois a gente vai levantar o carro e a gente vai mostrar, porque esse carro aqui, olha, o cofre dele ele ainda tem ABS, ele tem caixa de fusível, ele tem um monte de coisa aqui na frente. A gente tirou a bateria daqui e passou para o porta-mala, porque a gente até tentou deixá-la aqui, passar a pressurização apertada, mas não deu. Ia ficar muito apertada. A gente passou a bateria lá para o porta-mala, que é uma bateria de lítio. Então teve toda essa instalação, aqui está a instalação disso aí, os pontos de positivo aqui. A gente botou a borboleta do C8 aqui, igual do Corvette C8, que é de LT2, mesmo do C7 também. E aí como essa admissão era feita por uma flange Ford, tem que pegar uma adaptação, uma flange de adaptação do padrão Ford para a borboleta de Corvette. E pegamos essa borboleta porque ela, melhor do que a do LS, ela, em vez de ela ter um baita de um negoção pro lado aqui, que ela atrapalharia, ficaria gigante aqui, ela é curtinha, ó. E ela também economiza um fio, porque ela é um protocolo CENT, que em vez de ter 2 fios analógicos, ela é um fio só, então economiza um fio na Feltec. Vamos dar mais uma pausa pro
dinamômetro aí. A pressurização é uma coisa que a gente fez aqui, mas depois a gente olhou e não ficou legal, né? O que a gente pensou fazer? A gente fez uma 90 graus aqui, só que com braçadeira e com essa pressurização reduzindo para 3 polegadas aqui, olhando agora, é uma coisa que me incomodou. Não achei legal, assim, porque essa borboleta é 4 polegadas, o intercooler aqui na frente é 4 polegadas, né? E tem espaço para passar um 4 polegadas. E na verdade, quando sai o ar frio do intercooler, normalmente para essas potências tu faz mais grosso possível para não restringir, não aquecer o ar na limitação, né? Então, depois, num segundo momento, a gente vai trocar essa parte da pressurização. O outro lado da pressurização também foi um desafio, porque a turbina ela saía 3,5 polegadas ali, né? 3,5 reto na longarina, né? Reto na longarina, né? E a turbina ela é uma G42 1200 da Garrett, que eu peguei justamente com a carcaça grande, que ela tem uma versão G42 1200 Compact, que ela é menor esse aqui e sai mais curto aqui, mas honestamente acho que o legal é um turbinão que parece grande, né? É. Então a gente teve que cortar a turbina aqui, soldar, uma coisa que acabamos... E aí foi bem numa semana que o Felipe estava fora, estavam na corrida lá no Nationals, né? E a gente fez aí meio, tipo, uma maneira que depois olhando não ficou legal essa curva. Então depois a gente vai mudar isso aí de novo, a pressurização nos dois lados ali. E teria que pintar de preto, teria que fazer esse tipo de coisa, né? Aqui a gente botou uma blow-off eletrônica, que isso aqui é muito legal. A blow-off eletrônica, ela substitui a válvula de alívio pneumática, que ela por vácuo. Em vez de ter que fechar a borboleta, dar vácuo no coletor para abrir a válvula, ele consegue eletronicamente comandar ela para abrir o mais rápido possível. Só que tem uma coisa muito importante, ó. Para quem for usar essa blow-off eletrônica do Turbo Smart, que é o lançamento, tem que ligar ela é na pressão aqui, ó. Não pode ser no vácuo, que nem as normais, porque ela precisa de pressão daqui para poder abrir. Que aí tem um solenoidezinho aqui dentro que transfere de cima para baixo e faz ela abrir rápido. É. No jet ski a gente estava vendo que ela consegue atuar em 30 milissegundos, ou seja, 0,03 segundos, enquanto que uma blow-off normal normalmente demora 300 milissegundos, que é 0,3 segundos, é 10 vezes mais rápida então para abrir. A gente colocou um intercooler novo, né? Dedicado para ele. Sim, porque o intercooler, na verdade, a gente tinha um outro que veio com o carro, né? Que ele era 3 polegadas de espessura, ele era ok para 700 cavalos ali que tava, mas a Titan vende essa aqui que é 5 polegadas e é impressionante o que cabe, né? Não, tu olha o negócio fora da caixa, é gigante, né? Não vai caber, né? E tudo parafuso igual, original, assim, bem bacana. Esse aí foi um plug and play bom mesmo, valeu a pena. Esse deu certo, o plug and play, é o único plug and play que deu. Linha de combustível, né? Fizemos toda a linha. Vou mostrar embaixo depois, mas a gente botou um filtro FT, um FT filter que é fantástico, assim, ó. Filtro é muito importante, as pessoas às vezes não dão bola, quando vê tem bico sujo, bico que tá trancando, o filtro ajuda, é muito importante para não dar esse tipo de problema, né? Aqui os respiros de óleo, né? Botou 2, né? Um para cá e um para lá. Esse aqui é o do reservatório do óleo, né? O reservatório. Aquele lá a gente vai acabar fazendo um outro furo para levar as duas mangueiras para lá, né? As mangueiras para lá. Na verdade, você acha que era do C8, tá? A gente achou aí. Sim. Era já Mas a gente vai resolver isso aí. Reaproveitar. E a gente tentou esconder algumas coisas, né? Por exemplo, isso aqui a gente ainda tem servo-freio, né? Então a gente como ainda mantém a mangueira original, sensor temperatura, vácuo da FT, do regulador, tudo por baixo da admissão. Ó. Aí tu não enxerga mangueiras por cima, né? Vai tudo por baixo, né? Tentar deixar o mais limpo possível. Isso aqui é um extra, que depois a gente vai ligar alguma coisa, mas que não vai estar aqui. E os injetores, a gente botou os FT Injector 240 libra-hora. O cálculo aqui é esses injetores com 3 bar de pressão inicial. Vamos fazer o cálculo no etanol, né? No E85. 240 libra-hora vezes 6, dá 1.440 libra-hora. Isso aqui é para dar 1.400 cavalos, esses injetores no etanol. Então, ou seja, é 1 libra-hora e 1 HP normalmente. Então a gente tem suficiente para alimentar para essa turbina, porque essa turbina, teoricamente é 1.200 cavalos. Então só 6 injetores é limpo, não tem 12 injetores, não tem problema. O motor, lembrando, é um motor 3.4 litros, é um stroker, né? Então todo um kit Brown Crowler, com biela forjada, pistão, tudo muito top, né? O cabeçote foi feito pelo Stumpf no Brasil, né? O cabeçote foi pro Brasil, um cabeçote zero da concessionária, foi pro Brasil, Stumpf cabeçote fez todo ele, mandou para cá, trouxe até pessoalmente, trouxe esse cabeçote que eu não lembrei e tá. A gente vai usar a gate eletrônica, que ela tá aqui, né? Sim, é o wastegate eletrônica, que é justamente a straight gate, inclusive, que é a de borboleta, que é um fluxo maior, até vai ser
É o primeiro carro que eu estou fazendo com isso, a gente já botou em alguns outros carros, assim, ela tem uma vazão enorme, enorme mesmo. Tem agora o downpipe aqui, ó. O downpipe. Qual que é a diferença de áudio aí? Vamos ver como é que vai ficar. É grande, né? O downpipe aqui, ó. Ficou... A gente fez... Essa parte precisava fazer, né? Então tem a turbina que sai aqui. E aí precisava fazer a sonda aqui, um flexível, que nem é tão... Ele não é tão, mas ele é alguma coisa, né? Não é tão flexível. Mas o peso disso aqui é inacreditável. É inacreditável. Tipo, Isso que tem esse flexível que pesa mais mesmo, mas o flexível de titânio também, as soldas de titânio, então ele desce da turbina aqui, faz uma curvinha para desviar e vai para 4 polegadas. E aí esse escapamento, e aí ele vai pro... Segura aqui, ó. Isso aqui que é impressionante. O escapamento inteiro, assim, o cara pega na mão. É muito leve. Então, o escapamento inteiro de 4 polegadas até o final com um abafador. Só no final. Vou te falar que essa parte mais pesada é o abafador. Ele chega a pesar pro lado aqui, ó. Então, escapamento inteiro, se a gente conectar, digamos assim, conecta aí pra... Ele vai ficar assim. Sai da turbina, ó. Escapamento inteiro aqui, ó. Que é o cereja do bolo. Mas agora vamos fazer o seguinte, como qualquer guri de carro preparado, primeira funcionada tem que ser só no downpipe, né? Só no toco. E agora aqui, o Arcondo é o que está incumbido de fazer o resto das ligações aí do... Ou seja, como desde a última vez que fizeram a elétrica, tem coisa que vai adicionando, vai modificando, então é coisa normal, mas agora tá quase tudo pronto, eu acho. É só dar uma última conferida em tudo e... Porque basicamente, o que tem aqui? Tem o Input Expander, tem FT600, tem o Pick and Hold próprio, câmbio de 10 marchas. Tem, né? o Nano, tem o FT Spark. Sim, esse carro aqui a gente botou com o FT Spark também, ignição. Com a bobina original, né? Com a bobina original. E depois... Tem o switch panel O switch panel para... Isso aqui é legal, vamos fazer a volta aqui, ó. Para fazer a seleção do carro. E esse carro aqui, que diferente do câmbio do carro do Arcondo e dos outros 10 marchas, em vez de botar a alavanca aqui do Camaro, do Ford, assim, a gente botou só um switch panel aqui, ó. Então esse switch panel vai ter assim, por exemplo, parque, ré, neutro, drive e manual, por exemplo. Sim. E aí com isso a gente consegue... Nós vamos botar um pedal shift aqui para trocar as marchas, que já tem aí, né? Conseguimos roubar o do Arcondo que ele tinha comprado. Tá, vamos prestar. E aí eu acho que já fica tudo que precisa para controlar o câmbio, para controlar o motor, e tudo vai ser tocado só pela FT600, né? E aqui então a gente, muito legal. E a gente botou a FT600 aqui no lugar do painel, né, agora. Esse carro aqui tinha um painel bem antigo, assim, na minha opinião não era muito legal também. E o que mais a... Uma coisa legal que a gente fez foi botar a direção elétrica na coluna, né? Sim. Isso a gente acabou não filmando, mas... A coluna Vai ser difícil de olhar ali embaixo. Foi posto o motorzinho do Yaris. E aí a gente fez ela elétrica agora, né? Vamos levantar o carro rapidinho para mostrar embaixo ali. Tá. Porque essa parte da direção elétrica, na verdade uma das razões foi porque a direção hidráulica, uma que era uma bomba a mais, né? Era um suporte a mais que não tinha lugar, na verdade. Sim. Tentar adaptar alguma coisa com a da borboleta, da bomba do óleo. E a gente ia colocar uma externa do Volvo. Sim. Que é desse tamanho. O que é aquela ali até? Só que é também um trambolho, né? Funciona, Sim. né? Mas... Porque essa aqui seja o seguinte, é uma eletrohidráulica, né? Exato. Porque aí ela tem... No Brasil ele conhece muito do Classe A, né? Do Astra. Eu já usei dela. E aí basicamente é um motor elétrico que pressuriza o hidráulico que vai no setor hidráulico, né? Isso. Mas ela faz um barulhão, essa bomba, né? A coisa que aqui utiliza ainda a linha hidráulica, que ali já é um problema agora pelo cárter seco, por todas as linhas que tinha ali embaixo, já era um problema para... Porque o cárter ele desce bem na parte da conexão do motor, tu vai ver ali, a gente teve que cortar. Sim. E não tinha como botar mangueira, né? Mas o bom dessas bombas elétricas é que consegue botar positivo ou negativo direto da bateria e só uma ignição e ela já liga em modo por default. Aqui o setor hidráulico, ó, ele tem o cárter seco fica muito em cima e a linha da bomba era literalmente aqui, ó, né? A linha do hidráulico, né? Do setor hidráulico. Isso. Então o que a gente fez? Tampou e ele virou um setor mecânico, né? Mas é só tampar, é só não botar óleo que ele funciona? Sim. Não precisa ter óleo dentro, não é assim, não assistência. Ele vai ficar um golinho dentro, mas não vai mudar nada. Sim. E aí ele ficou hidráulico, ficou mecânico. Só que aí o que a gente fez? Aí a coluna de direção, ela recebe um motor elétrico no meio que assiste ela. Isso. Mas aí como é que ela percebe assim, quando faz força, ela
tem interno, tem sensor, um strain gauge para cada lado. Que percebe... Um sensor, eu não sei se o strain gauge é magnético, eu acho, que ele percebe para onde você está fazendo força, dependendo do eixo, e ele aplica a força do motor para ajudar naquele lado. Então não tem nada de hidráulico, ela é totalmente elétrica. Totalmente elétrica, é. Então, é legal isso aí. Até o Danny, por exemplo, eu sei que ele fez no Gol o nosso elétrico lá também, no FTE. O Mustang usa assim. O Mustang, né? A gente fez isso aí também, né? E é dos Toyota já também, então tá na marca, né? Sim. Até eu vou dizer que é incrível como, olhando as adaptações, assim, foi muito perto de um carro antigo para um muito mais novo, tinha muita similitude de um para outro. Ou seja, era incrível, né? A engenharia não mudou muito. Exato. Eles não estão inventando muita coisa nova, eles só estão enjambrando elas. Sim. Intercooler aqui, ó, 5 polegadas, então bem largão. Bem. Aqui o reservatório de óleo, que é o nosso desafio, porque foi fazer ele bem no formato grande aqui. Tem esse pino que tá para tirar o óleo aqui, que eu fiquei um pouco com medo, que ele não sei se ele não tá muito baixo, assim, eu tenho que cuidar nas entradas de garagem, porque aqui tá tudo... A gente vai ter que botar até uma chapa aqui, né, meio forte, né? Não só aqui, né? Também, né? Porque aqui também o câmbio ficou bem baixo ali, a parte mais baixa do carro é o câmbio, ó. Olha, o cárter é um palmo para cima quase, e protege aqui, na verdade, né? o escape, né? Aí no final a gente achou que tava ruim e o escape ficou pior ainda. Então o escape na verdade desce aqui para baixo. É que não tem espaço original para passar um escapamento de 5, 6 polegadas, né? É muito grande. E aí uma coisa que a gente não tinha mostrado ainda é isso aqui, ó. O cardan de fibra de carbono, que é um 3 polegadas e meia, eu acho, isso aqui. Uns 4, sei lá, 4 polegadas isso aqui, né? 4 parece. 4 polegadas no cardan de fibra de carbono. E o diferencialzão aqui, o Ford 9. Que aí foi meio que quase um exagero, assim, pro projeto. Isso aqui é sei lá, uma coisa que os caras botam em carro de 3.000 cavalos, né? 3.000 cavalos andando nos 6 segundos nos 400 metros. Então, o carro é que nem os caras dizem que tem biela de 1.000 cavalos e o motor tem 200, mas eles aqui tem um diferencial de 3.000 cavalos, 4.000 cavalos. Então. Mas aí esse diferencial é um Ford 9, que tem 9 polegadas, né? E além de ser muito forte, ele já vem com eixo individual aqui, adaptado tudo, porque precisava comprar os eixos, precisava comprar um blocante. E no final das contas, a coroa era fraca, porque o diferencial do automático ele é o de 200 milímetros que falam. Enquanto que o diferencial do Supra Turbo é um diferencial de 220 milímetros, que é mais forte. Então todo mundo diz assim, você vai comprar um de turbo, vai custar mais caro do que fazer tudo isso aqui. Ou seja, do caminhão manual que vem já de fábrica com blocante, coisa assim, mas aquilo é muito caro para conseguir. É caro, tudo. é mais fácil botar isso aqui. E esse aqui foi plug and play ou não? Sim, esse foi plug and play. Esse foi. Também. Esse foi uma das coisas que foi... Realmente todos os parafusos vieram certo, todas as... Veio os parafusos. Veio os parafusos. Veio os tampão. Cara, esse inclusive veio até o óleo junto. Se contasse as horas procurando parafuso para esse negócio aqui. Cara, ó. Impressionante. Até uma coisa, a gente brincou com o expert lá, pelo amor de Deus, próximo motor que vocês vender, manda um kit de parafuso, porque foi... Tampão. Meu Deus do céu, gente. olho. Aqui nos Estados Unidos foi muito difícil de achar todos os tampãozinhos, todas as coisas, quando frete disso, frete daquilo, frete do outro. Então, assim, quando vai montar um bloco desse, assim, um kit, assim, faça assim, estou falando para qualquer fabricante, né? Manda tudo junto, assim, todos os parafusos, o máximo possível para evitar, porque é $1, 30 centavos, é baratinho, mas quando tu demora o tempo de procurar... O tempo que busca o parafuso é... Então agora, se vocês comprarem um bloco da Expert desse, ele vai vir com todos os parafusos, e se ele não vier, eles vão correr agora para entregar o próximo, só porque eu botei eles no compromisso agora de fazer isso. Então, me agradeçam depois disso. Uma das últimas coisas também que trocamos agora foi a linha de combustível, né? Sim. Que a última vez tinha feito de linha de 8 AN e agora é 10 AN. E aqui tem o seguinte, uma coisa muito importante é o filtro, FT Filter, tá? Isso que eu vou falar de novo, ó. Nós fizemos esse filtro, FT Filter, porque justamente, especialmente no Brasil, não tinha filtro de boa qualidade, o elemento sempre era uma telinha que os caras abrissem lá, estava enferrujada já. Ele é feito para etanol, para metanol, para nitrometano, qualquer combustível, ele é gigante, né, o elemento filtrante, e ele ainda consegue, ele é modular, lavável, e tem um elemento filtrante certinho para não passar, digamos, sujeira, né. Então, importantíssimo ter um filtro. E para quem usa bomba mecânica, você pode botar até o prime dela aqui, né? Sim. Tem uma pequena entrada. A gente fez uma entradinha para botar aí tu tem uma bomba mecânica que ela demora para pegar na partida, assim, e aí coloca uma bomba elétrica só para pressurizar pelo filtro mesmo já, né? Sim. Aqui teve o radiador de óleo do câmbio, né? Então, esse câmbio automático, eles trabalham sempre, digamos, patinando as embreagens e o conversor, né? Então, precisou botar uma linha de óleo daqui, que veio até aqui na frente
que tá entre o intercooler e o radiador, tem um radiador de óleo, e foi botado novo esse aí, né? Sim. Originalmente ele tinha um bem pequenininho aqui, né? A gente tirou. Tá, e agora eu acho que esse é um resumo assim do que a gente fez de novo. Esse carro já tinha, lembrando, ele já tinha os freios grandes. A gente botou, né? Que já tinha, que é os freios da Cherokee SRT8 e os discos do Lexus ISF. E aí uns caras fazem um adaptador de cavalete perfeito, assim, que encaixa certinho. Já tinha essas rodas também, as T37, que casa. E o resto por fora, assim, ele tá todo original, todo bonitinho. É tudo original, então. E pra montar isso aqui, tipo, tu olha o geral lá, tudo deu certo, tudo encaixou, mas tem muita fabricação aqui, né? Muito. Uma coisa idiota, né? Essa tampa aqui. Aham. Quando tu bota as marchas, com um buraco, né? Sim. Aí nosso projetista aqui, ele fez um template de papelão e fez de alumínio. Cara, ficou original. Ele é o By Dennis. Aqui. Tem no Brasil, eles têm o By Dennis e nós temos o By Dennis aqui, ó. Calço do câmbio também tinha que refazer. Sim. Certo, reforço. E adaptar um câmbio 10 marchas num Supra, eu vou dizer que eu acho que a gente é o primeiro no mundo a fazer. E então a plate de adaptador, ela tem uma orelha que avança pra cá, a gente cortou. Sim. Pra caber o escape, né? E o volante, né? O volante que precisa aqui é muito particular. Isso aí é a TF Speed, que fez os upgrades do câmbio, forneceu a flange e o volante perfeito, né? O volante para botar o conversor de torque. O conversor de torque, será que é original? Eu nem me lembro. Pra ser original, original. Ele mudou, que é a TF Speed que fez. Os teus carros com 10 marchas é tudo original. É tudo original, sim. Sim, porque os motores também estão meio que potência um pouco acima. Sim, isso é pra ser tudo original. Mas aqui eu não sei se ele mudou o stall, por exemplo. Também não sei. Se bem que o motor aqui é um motor menor, né? Vamos descobrir, mas a coisa que também o Luiz falou também outro dia, que a coisa boa aqui desse câmbio, a primeira marcha é muito curta. Então, na verdade, vai ajudar muito também para deslocar, né? Para deslocar o carro. Tá, vamos parar de conversa, vamos tentar agora. Agora vocês vão acompanhar o processo de tentar ligar um carro pela primeira vez sem edição. Ou seja, vamos... O que a gente vai fazer primeiro, então? Tem que acabar alguma coisa lá dentro de elétrica? Eu acho que quase está pronto. Tem que drenar o combustível velho, botar o novo. Então a gente vai fazer, como esse carro está mais de um ano parado, vamos tirar o combustível que tinha no tanque. Vamos pegar combustível novo. O óleo já está com óleo dentro do reservatório de óleo. A gente vai dar pressão nele pela correia e tentar fazer por baixo. Porque como é bomba de óleo externa, uma grande facilidade, tu tira a correia da bomba de óleo e gira ela... A gente vai girar ela para dar pressão de óleo. E quando tiver pressão de óleo, quando tiver combustível novo pressurizado, não tiver vazamento, vamos testar também a elétrica ali, porque testar os injetores, testar a ignição, plugar os módulos. Já plugou os módulos tudo? Ainda. Agora eu vou pegar tudo e vou fazer. Então vamos pro processo aí, porque eu tô louco para escutar esse negócio. Agora é um momento importante, ó. Ligamos pela primeira vez o 12 volts da bateria, com toda a elétrica nova no lugar. Primeira notícia boa, não saiu fumaça. Não explodiu nada. Sabe que o segredo de um processador, o segredo da eletrônica e da elétrica é a fumaça que ela tá dentro do fio e dos componentes, né? Então, tipo, dentro do chip tá cheio de fumaça. Se ela sair é porque perdeu o segredo, viu? Então... E é muito difícil de botar ela de novo. É difícil botar de volta a fumaça, então é um processo muito elaborado. Esse é um professor meu na engenharia elétrica na URGS, 20 e poucos anos atrás, contava essa história e era muito engraçado. Pelo menos uma piada de engenheiro, né? Eu não sei quantos de vocês vão achar engraçado. Ó! Deu até o prime da bomba ali. Já jogou a bomba aqui. Tá, já pode tirar a mão daí, não. Eu tô só encostado. Quer ver o nível para saber se já... O que a gente vai fazer agora é o seguinte, como a gente está com o tanque vazio, vamos aproveitar e a gente ligou o sensor de nível da bateria, sensor de nível do tanque de combustível na Fueltech, a gente vai fazer a leitura com ele vazio, quantos volts dá isso, e aí isso vai ser o 0% de tanque. E aí a gente vai botar um pouco de combustível, vai anotar, vai botar mais um pouco, vai anotar e vai fazer umas medidas assim ao longo do nível do tanque, porque ele não é linear, né? O sensor de nível normalmente tem uma curva meio não linear. Ou seja, poderia fazer linear, né? Mas o tanque em si não é... Sim. O volume dele não é linear. Às vezes a primeira parte ele aumenta rápido e depois vai lento o nível. Então, muda muito. Então vamos ver agora se a gente consegue meio que saber mais ou menos o progresso do tanque para entender. De qualquer maneira, esses carros preparados, só para dar real, é o seguinte, chegou num quarto de tanque, um terço e carrega de novo. Não fica andando varrendo o fundo do tanque lá, que não vale a pena, viu? Olha só o que tem de canal aqui, ó. Canal da FT600, ó. Primeiro, canal 1 é pressão de óleo, 2 é pressão de combustível, 3 é vácuo
o vácuo ou pressão do cárter. O 4 é o... nem vai precisar, o 4 está com o seletor do automático, da transmissão automática. Sim, mas tá indo para o seletor do câmbio, então na verdade já pode tirar depois, né? Mas tem o seletor no câmbio? Não, tem um sensor dentro do câmbio. Né? Ele tá dentro do câmbio, tá feito o chicote para isso. Que vai o 4, a entrada número 4 e o 6 também. Os dois estão indo, porque aquele sensor tem dois fios. Duas saídas, né? Então ele botou os dois na instalação. O canal 5 está o RPM do turbo, que mede a rotação de turbo. O 6 do câmbio, então? O 6 do câmbio, o 7 é o RPM do cardan, que vai dar a velocidade de roda, esse tipo de coisa. O 8 é um disponível lá na frente. Sim. O 9 é o sensor de nível do tanque de combustível. O 10 é o eixo primário do câmbio, um deles, né? Sim. Não, é só um. Aqui é só um, não é redobrante. Ele vai dizer assim, verdade. Ele vai dizer qual que é o RPM que está girando depois do conversor, então a gente vai saber quanto está patinando o conversor de torque, né? Isso. Aí tem o outro que é a contrapressão de escapamento, que é um sensor no coletor de escape para indicar qual pressão de escapamento que está dando. O 12 é a temperatura do motor, tá? O 13 é a posição da wastegate eletrônica. Sim. O 14 é a posição da borboleta eletrônica lá, que é o CENT, que é um fio só. Aí o 15 e o 16 são sensores intermediários no câmbio, assim, que é a rotação de intermediário de dois lugares dos pacotes dentro do câmbio, que é para esses 10 marchas, ele é bem complexo esse câmbio, né? Ele tem um monte de coisa. Aí o 17 e 18 é o pedal do acelerador, porque esse carro é borboleta eletrônica agora, né? Originalmente era cabo. E aí a gente botou o pedal do Corvette. Na verdade, a gente viu que o pedal do Corvette ele tinha um desenho assim que facilitava a fixação, a gente fez uma chapinha do lado do pedal do freio, então ficou o pedal eletrônico do Corvette mesmo. E as outras entradas E as outras duas são para o pedal shift. E os outros é para o pedal shift, que a gente vai botar no volante aqui, que depois a gente vai mostrar para vocês, mas é bem legal. E aí vai poder vir trocar de marcha, fazer todas as... E esse câmbio, isso é muito legal. Isso é legal, né? Esse câmbio é uma das coisas... Até no C8 mesmo eu fico trocando no pedal shift, assim, me incomoda não saber quando vai trocar, sabe? Você botar a marcha, aquela sensação do caminhão manual, né? Sim. E 10 marchas, assim, é uma coisa que eu confesso que eu nunca tive um carro com tanta marcha. O C8 com 8 já é um monte, assim. Esse carro aqui vai ficar divertido, assim. Sim. E a gente também nunca fez um carro com turbo, motor pequeno com 10 marchas, porque, vamos dar um exemplo assim, um V8 ProCharger, que nem a Silverado, né? Tem HP em qualquer hora, em qualquer lugar, né? Torque, né? Sim. Mas assim, um turbo que tem que encher 2 kg para andar, 2, 3 kg para andar, a hora que isso vai encher rápido e mantém a pressão, né? Sim, e eu tinha falado com um cara, por exemplo, no SEMA Show, que ele acabou me ligando depois e ele tá fazendo a adaptação para botar um 10 marcha no rotativo. Um 3CV para o dia a dia. Vai que nesse carro assim, por exemplo, eu falando com ele falamos que de verdade vai ser muito legal mesmo, porque tem todas as relações, né? Sim. Todas as relações possíveis. Até por falar em câmbio, o meu Mazda, o meu RX-7 no Brasil, hoje está trocando o câmbio também. Vou até dar um spoiler aqui, ó. O Alex Wagner lá, que é o que faz o carro para mim, tá lá, pegou o Mazda ali e aí tirou o câmbio, o câmbio que eu tinha, que era um Tremec, 5 marchas lá, meio que de arrancada, e tá voltando o câmbio original. Porque esse câmbio aqui é um câmbio que quando eu corria na arrancada, que eu queria fazer algo mais elaborado. Vamos de novo, ó, mais uma pausazinha. Agora é o seguinte, já que tiramos um combustível daqui, foi uns... Quantos litros? Uns 15 litros, deixa eu pensar. 15 litros mais ou menos, a gente tirou e vai botar no Corvette aqui, ó, pra aproveitar o combustível. Tem um ano no Supra aqui, Corvette roda com qualquer combustível ali, pelo menos vamos aproveitar o combustível. Vão me dizer que é por causa disso que a luz da injeção tá ligada no C8 sempre, né? Mas na verdade o C8, sabe por que ele liga a luz da injeção? Por incrível que pareça, ele dá alerta que eu botei um cinto de corrida, né? E tirei, o que mais eu mudei? Ele tem uma antena que eu tirei também, alguma coisa assim que é pra GM não comunicar com o carro, porque diz a lenda que a GM tem acesso ao carro por remoto, então eu tirei uma antena que não deixa comunicar com o carro e tirei também o cinto de segurança, porque eu tenho um cinto de corrida ali. E essas são duas razões que ele liga a luz da injeção também, então não é só defeito eletrônico nem nada. Mas também pode ser um combustível ruim, né? Vai saber agora, vamos ver depois como é que ele vai se comportar aí. O que aconteceu, irmão?
Eu acho que o tanque não tava tão vazio. Deu metade, ó. Só se encheu um tanque e não encheu o outro, entendeu? Ah, é? Pela velocidade, você acha que entrou combustível? Não, mas o tanque... Vamos ligar ele. E aqui, ó. Onde tá? Não tá transferindo pro outro lado. Não tá transferindo então, pela lá. Não tá transferindo pro outro tanque, porque esse carro ele é 2 tanques. É um de cada lado. Isso, e tem uma bomba que faz a... Não, não é bomba, é um sistema de de pressão, sifão, igual o BMW, né? É. Estranho. Viu que fez até o... Então bota o resto na acelerada ar-condo. Ar-condo ganha um combustível de graça, né? Drenando combustível, configurando as coisas, botando óleo, água, esse tipo de coisa. Mas já tá na... Então aqui a gente... A parte aqui que a gente tem a bomba de combustível, tem 3 bombas de combustível dentro do tanque. É um sistema que eu já tinha desde a primeira vez que eu mexi nesse carro, da rádio, é muito bom, assim, bem no copo original. E a bateria também, que é essa bateria de lítio que a gente fez uma adaptação no lugar do subwoofer, né? Isso, Era o subwoofer original ali, ele... Bem certinho, a gente botou uma bateria de lítio de 12 volts, que é uma coisa que além de economizar peso, assim, ela dá uma partida bem mais rápida também, ajuda bastante. Quanto que eles estão trocando combustível, verificando, o Luiz chegou aqui e a gente está agora discutindo das histórias desse carro aqui, né? Eu não me liguei que fazia um ano pra mais que ele tava parado. Tá parado? Assim, né? Cara, é que a gente foi trocar de missão e, já que vai trocar de missão, já vamos fazer o motor. É que o tempo passa rápido, né? A gente faz tanta coisa aqui, né? Quando o cara vê, cacete, né? Quanta coisa aconteceu nesse meio tempo, né? Aí, quase se matamos de jet ski. Não. Mas uma coisa que é legal desse carro aqui, quando ele tinha o motor original, tudo que a gente foi passar no dinamômetro com a turbina, era com a turbina original, né? Sim, era com a turbina original e não vinha os HP. Aí tava dando 300 HP, uma coisa assim, 200 e pouco de roda, 300 e pouco de roda. E aí o Luiz teve uma brilhante ideia de pegar a garrafa de nitro e vamos fazer assim, vamos botar essa cena de novo, porque relembrar é viver, né? Relembrar é viver. Mas eu só vou dizer o seguinte, ó, tu não tem filtro, né? Tua admissão tá aberta. Eu tenho uma garrafa de nitro ali, eu posso fazer assim. Aquela dinamitada. Ué, mas não tá rico? Não tá rico, eu só venho aqui assim, ó, bem de quentinha. Vocês vão ver a turbina fazendo assim, vai dar chiclete de quase. Pior que... Tô falando? Pior que dá pra fazer um de longe assim, ó. Eu consigo fazer bem de boa. Faz isso, vamos fazer. Vamos botar nitro. Ele vai fazer nitro aqui de longe, assim, 1 metro de distância vai abrir o nitro. Agora é com emoção. Quando você não quer, agora é com emoção. Não exagera aí. Cavalo agora? Não, Vai ser assim. só precisamos ganhar do Jim. Tá? Quanto é que deu o Jim? 3,80 eu acho. Deu 14, pensei. Deu mesmo? Tá. Agora nós vamos fazer, ó. Já que não tem mais bobagem pra fazer, vamos fazer uma dessa. O que o Luiz vai fazer? Vai pegar o capacete. Prometo que você é cuidadoso, tá? Então o que a gente vai fazer agora aqui, ó. Vamos injetar nitro, ó. A distância aqui, ó. Que bobagem, hein? Oh, não faça isso em casa. Não faça isso em casa. A sonda ficou perfeita. Tava tirando o combustível, mas não vou tirar agora. Vou deixar isso Pelo nitro, né? Vamos ver agora com o nitro, então, ó. Oh, quantos cavalos tu quer mesmo, tu falou? Mas bota só quando tá... Cara, se tu vê que deu uma acendida, tu tira o pé, né? Tu não alivia aí, né? O acelerador tá aqui agora. Só deixa perto, só deixa. Tem malha fechada aí, não? Tem. Vou ficar de olho aqui, vou ficar olhando. Vou regular a potência no olho. Deixa eu virar esse cara aqui, ó. Vamos ver, vamos fazer um teste rápido. Tá, isso aí, tá bom. Tá na mira. Pera aí. Faz o teste. Tá na mira, vamos lá, vamos lá. Tem garantia, Luiz? Foi Jô? Liga 4500.
só deixa o carro sair no dinamômetro e tu faz, né? Ah, eu vou quando ele estiver subindo. Olha lá. Saiu o gráfico. 416. Aquela cena foi legal. Daquilo ali a gente incentivou umas quantas quebras de motor aí. Cara, impressionante, né? Mas é que, ó, é que o pessoal, não sei se eles viram o vídeo inteiro, né? Mas a gente falou, o Arcondo tava na pilota do laptop, né? Ô, Arcondo, bota um combustível que vai precisar, né? Ele botou um combustível e eu fui no sentimento ali, né? Porque eu não dei o tudão, ia vir muito mais cavalo, né? E ainda assim a malha fechada botou um, né? Pra ajudar, né? PW manual aqui. Ele tava assim, acelerando e olhando pra potência, assim, deu 100 HP, ele 200 HP, nem mesmo tirou. E daí vem tirando. Mas é isso aí, né, cara? É a potência engarrafada, né, cara? O nitro é legal, né? O nitro é legal por causa disso, né? Aprendi, né? Fiz o GSI no Brasil com tuas incentivos. É legal, né? Não, é muito bacana, né? Nitro é muito bacana. Mas turbo é o tempo inteiro. E depois aí o incrível, né? A gente tirou aquelas turbinas bosta lá, as duas turbininhas ruins, botou uma turbina, uma G35, né? E, Sim. cara, e deu 700 de roda, assim, tudo igual, né? É impressionante, assim, como a turbina também influencia, né? E andava tri bem o carro, eu vou te dizer. Sim. Quando ele tava com aquela turbina lá, era gostoso. O câmbio era de andar com ruim, o carro, né? Faltava, O né? câmbio era 4 marchas, não tinha faltava. conversor, patinava, então era gozado por causa disso, mas... Mas o carro era legal de andar, eu vou te dizer. O carro era bem legal. E muita gente que sempre me encheu o saco de fazer esse carro manual e eu insisto de novo. O legal o automático é legal, mas tem que ser um câmbio moderno. Tem que ser um câmbio moderno. Tipo assim, a BMW ele é 4 marchas, né? Cara, é um saco, cara. É? Porque as primeiras marchas que é o problema dos câmbios velhos. Porque ele tem as primeiras marchas muito longas. Ele não sai do lugar. Mas tipo, um câmbio automático ou moderno ou atualizado, troca de marcha muito mais rápido do que um com embreagem. Sim. Não tem interrupção na troca, né? E tipo, esse aqui que é de 10, tem todas as relações. Sim, o que tu né? quiser. Então, tipo assim, cara, é legal passar marcha, é legal a embreagem. Não é que não seja legal, mas não é tão rápido. Se o cara tá de olho no reloginho... Tô falando... O que aconteceu? Agora pressurizou, eu escutei, eu acho. Acionou agora? Não. Ou seja, eu escuto a bomba pressurizando, mas tá marcando 0 de pressão. Ah, mas eu não tô... Aqui Então, não tem nada deixa eu desconectar o sensor. Mas aqui não tem nada acontecendo. Não. Será que esse regulador vai dar 0 de pressão? Não. Desculpe, interrompi o Luiz. Não, é que tá muita coisa acontecendo, né? Muita coisa acontecendo. E aí tu tá falando do câmbio automático, Cara, o câmbio automático, de novo, não tem interrupção na troca ou é menor do que a embreagem. Sim, não tem coice. Esses modernos têm mais marcha do que o manual. Troca de pé no fundo. Exatamente, troca de pé no fundo. Então, tipo assim, principalmente um carro turbo, cara. Sim. Num carro turbo, a turbina, ao invés de perder pressão na troca, ela ganha. Sim. Né? Então, tipo assim, cara, no relógio, né? Na sensação, é muito mais rápido. O legal do manual é tipo o CUDA ali, né? Sim. Carro antigão, estileira, brincar com troço, mas sabe, um dia eu vou botar na pista, só de trocar de câmbio ganha tempo, né? O carro é mais rápido. O CUDA às vezes eu trago as pessoas, esses dias eu não sei quem veio visitar aqui, eu tava fazendo um tour assim, eu falei, esse aqui o Corvette tem 1.500 cavalos, o Supra vai ter 1.000 e pouco. Aí ele olhava pro CUDA assim, ele olhou aquele blowers up, esse aqui vai ter 2.000, né? Eu disse, não, você tem 500 de roda. Mas puta que pariu, é quase uma vergonha, porque esses carros antigos, né, uma espalhafatoso, gigante e não é eficiente, né? Tu pega um motorzinho aqui, um pistãozinho pequeno, um turbinho, turbo... Mas olha só, vou ser sincero, né? O nível de investimento que tem nesse carro é parecido com o do CUDA, né? O CUDA é um motor V8 original simples, né? Dos anos 60. Esse aqui é um bloco billet, tudo que dá da Expert, cabeçote feito, turbina roletada. Imagina se agora a gente pegar um V8 billet, turbina roletada. Acabou, né? Acabou o mundo, né? Acabou o mundo. Temos aí no Dinamon nesse momento aí. Tá, vamos descobrir aqui já. Não tá dando pressão de combustível? Estamos descobrindo agora, não está mostrando pressão de combustível. O sensor não está no lugar. Está discutindo se o sensor está funcionando, se tem pressão mesmo. Se o dosador não está despressurizado. Tá ligado a bomba? Não está saindo combustível. Tá saindo combustível no retorno. Não está saindo combustível. Tá chegando aqui, mas não tá saindo no retorno. Não, isso não é retorno, isso é a pressão. Essa é a pressão. Não tá chegando combustível. Nós saiu aqui agora. Não ligaram ao contrário? O quê? Essas mangueiras não estão invertidas? Não.
Não, se será? Ah, sim, pode ser. Porque daí Por isso que tem combustível lá e não aqui. Entendeu? Cara, mas aí tá errado na bomba? Não, aí. Não, tipo, ela chegou aqui e se inverteu. Porque tu fez as duas linhas novas? Essa linha tá nova, do filtro pra cá. As duas? É. Não, a outra, o retorno tá aqui. Ah, tá invertido. É isso aí. possível. Daí tá pegando o regulador na cabeça Ah, do regulador. a linha do fio tá aqui. Não, é o contrário. Ele tem que chegar por cima na flauta e retornar. Retorno Tá invertido. Ele não tá retorna. invertido. Então a pressão tá no talo, na verdade. Tá. Então Solta lá. Peraí. descobrimos, na verdade, a gente inverteu a linha de retorno e de pressão de combustível, na verdade. Porque vem a pressão de combustível que tem que vir na flauta, aí o regulador no final da flauta regula e joga pro tanque de volta. E na verdade a gente enfiou no retorno do combustível, aí ele pega contra o regulador ali, não vai abrir. Tá, acharam o problema, né? Tá, minha missão tá cumprida aqui, eu posso sair. Agora é o seguinte, agora a gente tem, pra dar um drama assim, pra segurar a audiência um pouco mais, a gente tem que fazer uma encenação. Então aqui a gente fingiu que tinha feito uma coisa errada, tá fingindo que tá arrumando, né, que a gente inverteu as linhas, né? Aí agora o Denis ali tá arrumando. Brincadeira à parte, tem que ter um drama, né? Não, Sempre tem alguma coisa. é difícil não... A primeira vez que liga a linha, vai muita... passar alguma coisa. E isso é o mundo real, né? Sim. O que é esse conector aqui? É o conector de entradas extra do Impulse Expander. Ah, tá. Então agora chegou os módulos aqui, ó. Então, FT Spark 6, que pra quem não... Também, tem muita gente que assiste isso aqui, não vai... A gente fala os termos, mas o cara não é familiar. Esse aqui é o módulo de ignição que a gente desenvolveu alguns anos atrás. Já é a ignição mais potente do mundo, literalmente. Assim, a gente usa nos Pro Modes, em todos esses carros. E é quase um absurdo botar uma ignição dessa num carro desse. Só que assim, muitas... se bem que esse aqui tem uma potência por cilindro grande. Esse aqui já vai ter E... Então, assim, a faísca é absurda, assim, do tipo, pra pegar, pra funcionar, pra baixo, ele simplesmente limpa o funcionamento do motor, assim. E a coisa boa é que do lado da ignição, não pode dizer, eu tenho uma ignição muito potente. Sim, não tem esse problema. Não tem problema. Nunca é demais. Nunca é demais, exato. Então, como aqui é o tudo que dá, ele nada menos do que Tudo que dá. a ignição mais potente do mundo. Pra ter uma ideia, a centelha que ela dá, a faísca, ela dá 750 milijoules. Uma faísca de uma ignição normal num carro original dá 50, 30 milijoules, uma coisa nessa ordem, assim. Então ela é 30 vezes maior do que um carro normal, a faísca. Aí também aqui a gente tem o Input Expander, que é um módulo que a gente fez para... Ele adiciona 24 canais extras nas 600, né? Então aqui depois, se a gente for passar para 700, aí vai tirar o Input Expander e plugar na própria 700, que ela vai ter mais esses canais. Mas, então por isso que a gente fez a instalação, ele até está ali atrás no painel, né? Sim, exato. A gente botou até perto da 600, porque aí tira dele, repina e bota na 700. Sim, vai ficar ali de trás da FT agora mesmo. E o Pick and Roll Pro, aí vamos perguntar, tá, mas aqui tá com um bico de alta impedância, que é os 240 libra-hora, né? Que é o nosso injetor. Mas aqui o Pick and Roll Pro a gente está usando para o câmbio, né? Exato. Que essa foi uma coisa que o Arcondo desenvolveu, inclusive o Arcondo, 2 anos atrás, eu acho que ele decidiu fazer a Silverado preta, aquela que era a nossa picape de lixo. É isso. Que foi que tu pegou e botou o câmbio 10 marcha e a gente não estava nem levando fé e tu ficou noites e noites e até que achou os controles, os mapas, tabela, foi realmente um desenvolvimento... Desenvolver tudo, né? Desenvolver tudo e uma das ideias foi utilizar o pick and roll como um limitador de corrente para os solenoides. E também para os solenoides são de baixa impedância, para ajudar na saída, né? Então 8 solenoides, 8 canais. E deu certinho, tanto que a gente até pensou em renomear esse produto para, como é que era? TCU, Transmission Driver, uma coisa assim, né? Mas na verdade é um pick and roll Pro porque ele controla a corrente de cada um. Exato. E, por último aqui, mas não menos importante, a Nano Pro, né? Inclusive, essa Nano Pro, ela vai fazer a leitura da sonda Lambda, mas ela também serve como display remoto. Onde é que está a instalação dela aqui, no Scott? Na verdade, está bem longo, está no console central, mas dá para botar até do lado da ECU também. Tá, vamos ver onde é que ela... Porque ela serve como um displayzinho adicional. E até como switch panel, né? Sim, até como switch panel, para botão. Tem uma outra coisa da Nano Pro, ela lê a sonda, a banda larga, mas ela é um display adicional e ela ainda funciona como botão externo. E a gente fez uma atualização aí umas semanas atrás, justamente para ela ler a OBD nos carros modernos, novos, que não tem Fueltech. Então, um carro aí que tem um Audi A3, um Golf, um BMW nova, qualquer carro que é acima de 2008 e ele tem a OBD CAN, pode ligar direto e mostra informações como pressão de turbo, temperatura do motor, ponto de ignição.
nela, é realmente um displayzinho. Então para quem tem, às vezes está assistindo aí, que tem um carro que não tem Fueltech, é um carro, digamos, o original, assim, o cara até tem os carros preparados, mas o original não tem Fueltech, isso aqui é um carro, a Nano Pro dá para botar. Não, até, por exemplo, ontem me ligou um amigo meu que ele viu isso e ficou louco porque agora consegui ter, por exemplo, a temperatura. Sim. Carros modernos hoje em dia que cara, não tem mais temperatura, por exemplo. BMW, esses dias eu estava andando com uma BMW até da Fidelity lá no Brasil, um amigão do Kleber, e não tinha temperatura do motor, e aí ela deu um alerta de nível abaixo de água. E eu fiquei no meio da estrada, como é que eu ia? O carro quente, não ia abrir o negócio lá para botar água. E sorte que eu tinha a Nano Pro e conseguia ver a temperatura para saber se não estava fervendo mesmo, né? É importante. Então tá, já mostramos mais alguns features aí. Então agora, acabando a linha de combustível, o óleo já tem, ou não tem que ver. Tá, vamos lá que a ansiedade está começando a bater agora. Tirando a correia da bomba de óleo para poder ele girar lá de fora. E fazer porque todas as linhas de óleo estão vazias, né? E tem um reservatório, puxa e vai. Então agora a gente vai ter que fazer o prime ali da bomba de óleo. Vamos agora primeiro inverter umas linhas de combustível, ver se também se dá pressão de combustível, pressão de óleo. Já tem uns 4 litros de óleo aí? Tem 4, mas tudo pouco. Sim. Que a gente vai um palpite que vai uns 9 litros de óleo agora. Normalmente quanto mais óleo, mais o óleo demora a esquentar, melhor mais tempo ele vai durar, esse tipo de coisa. E menos chance de cavitar também, de pescar ar, por exemplo. E agora o reservatório é lá, né? Vai botar um pouco de óleo também pelo motor, assim, ou não? Não, quando tocar a bomba ali, vai passar. Já vai direto. Agora vamos ver então se a pressão de combustível tá certa. Vai. Hã? Vazou aqui, peraí. Tá vazando, peraí. Peraí. Putz. Tá. Todo mundo sabe a história do Liquimole, né? No meu C8, quando eu fui virar os 8 segundos lá, que o motor tinha virado uma bronzina de mancal, de biela, na verdade, não, de bancal, e não pegou lubrificação em 2 bielas, e o motor baixou a pressão de óleo, eu sabia que estava estragado, a gente já estava no modo foda-se lá, não tinha que ser naquela semana para bater os 8 segundos, eu fui lá e peguei um óleo na pista lá em Orlando que tinha esse Liquimole, esse mesmo 1060 aqui. E aí os caras tinham um aditivo lá, que é aquele bisulfete de molibdênio. E eu botei no C8 aquilo, virei uns 8 segundos, andei várias puxadas, depois andei na rua ainda, o negócio, pra mim, aquele dia eu virei fã da marca. Assim, Liquimole pra mim, eu sei que tem óleos bons aí, já usei outros óleos também, mas pra mim é o melhor óleo, os caras têm uma tecnologia inacreditável, sabe? Então, todos os carros que eu tenho, uso Liquimole aí, aqui o 1060. Muita gente pergunta qual que é o melhor óleo. Cada carro tem uma indicação de fabricante, mas no nosso caso aqui, na minha opinião, carro turbo, normalmente a gente monta com óleo mais grosso, tipo 60, assim, porque ele faz melhor a vedação de anéis, assim, ele ajuda o anel, ele fica com uma camada de um óleo mais grosso, ele consegue ficar mais vedado na camisa, então ele menos passa pressão pelo anel. E normalmente as folgas também de mancal, de biela, de tudo são maiores. E nesse caso aqui, como tem bomba de óleo externo, aqui a gente bota a pressão de óleo que quiser. Se quiser botar 10 bar, 15, 12 bar ou 9 bar, pode botar. Normalmente, se bota um carro que gira 9.000 RPM, por exemplo, que nem esse aqui, provavelmente, vai usar aí 90 PSI, 100 PSI, que é 6, 7 bar de pressão de óleo. Então, isso a gente vai ter que regular também, lembrei agora. Então, deu pressão de óleo agora? Pressão de combustível. 3 kg de pressão de combustível. Como esse injetor, para ter uma ideia, esse injetor aí no jet ski eu tive que botar... Não, no jet ski. No jet ski eu tive que botar 5 kg inicial, porque ele tem 1.200 cavalos, por exemplo, com 4 injetores só. Aqui a gente vai ter, por exemplo, 1.200 cavalos com 6 injetores, então dá para usar 3 kg, que é a vazão nominal dele. O injetor aqui é muito legal, é muito bonito, assim. É um injetor billet, é muito, muito bacana. Nos orgulhamos muito aí da qualidade, da beleza do injetor, assim. Não tem como comparar, tu pega assim, as pessoas às vezes pegam e comparam com um injetor de plástico, assim, um injetor que os materiais é muita diferença, inclusive de custo, de tempo de usinagem, tudo a diferença para um injetor, por exemplo, desses que tem uma aparência tão melhor. Então, eu até digo, os F10 Injector não é só
pela qualidade, né? Porque ele é um injetor de alta vazão e precisão, esse tipo de coisa, mas a aparência, né? Às vezes o cara vai lá e compra uma peça billet, uma tampa. Por exemplo, isso aqui, eu pego a tampa de válvula. Qual que é a função da tampa de válvula do motor aqui? É nenhuma, ela é só estética, né? Tipo, poderia ser uma tampa de válvula totalmente original, mas eu comprei uma tampa de válvula billet porque eu queria algo bonito. O injetor é uma das partes também mais relevantes, assim, até da decoração do motor. Então, mesmo que se tivesse um injetor de qualidade igual, eu prefiro um que seja billet, que seja bonito, que seja realmente uma aparência dessas racing mesmo, sabe? Vou fazer um exercício aqui, você está tentando girar a bomba de óleo externa para ver se ela pesca. Cara, ou tá pesando ou eu tô ficando mais fraco. Pior que lá atrás tem um sextavado, mas não entra nada lá atrás. Não tá com cara de que vai funcionar. Tem que ser constante, sabe? Quer que eu tente achar uma correia mais longa? Se tivesse uma mais longa, eu consigo baixar a furadeira aqui. Sim. Deixa eu ver se eu acho. Acabei de descobrir, ele faz aniversário mesmo dia que eu. Mesmo dia que 16 de maio, tá? Só que eu perdi o ano que ele nasceu. Dá um chute, que ano tu acha que ele nasceu? Olhando o cabelo branco, né? É que ele morou no Rio, né? na beira da praia. Lá ele envelheceu uns 40 anos, né? Mas não dá pra acreditar que ele tem a mesma idade que eu, né? Tá difícil, né? Ó, entre nós dois assim, ó. Quem é mais velho aqui, sou eu ou sou ele? Não, peraí. Um pouquinho. Quantos anos tem? Tá, agora eu vou falar de... Alguém rodou mais. Eu ia fazer a comparação assim, vou ficar quieto. Quem rodou mais estrada? Não, rodou um pneu murcho. O pneu rodou murcho. Dormindo sereno. Dormindo sereno, quer ver? Brincadeira, Deixa eu achar a Tá carteira. tentando achar o documento falso dele. Não, a carteira, é que eu tenho carteira Não lá. vale documento de Rio de Janeiro lá, que tu Não, tá falando. beleza, eu vou pegar a carteira lá no carro então pra você ver. Vamos acabar isso. Não, dá pra acreditar o Denis aí, cara de 50 anos de idade, aí vai dizer que tem 40 agora. E nós aí com 40 fazendo coisa de guri, né? Tentando. Achou uma correia mais longa? Deu pressão no motor. A gente vai tirar o motor de partida e botar. Então tá, então notícia boa que deu pressão de óleo, notícia ruim é que mais um tampão que a gente não... Mas esse é um oitavo. Esse é o oitavo em PT, tá bom. Vamos achar a taça. Caramba. Expert, pelo amor de Deus, me manda os tampão na próxima vez. Mandar, tem que ser uma caixa de tampão, que acho que tem uns 18 tampão. Pelo menos esse é o único que é um oitavo NPT, o resto tudo é diferente. Meu Deus. Mas é um oitavo ou é 10 por 1? E tem que, pelo menos não precisa tirar o motor também, né? Vai ter que tirar o motor de arranque. Tirar o motor de arranque. Tá. Tem pressão de óleo, tem pressão de combustível. A gente depois que a gente fechar, a gente dá no botão ali, a gente vê que Conseguiu então fazer a pressão por trás? Por trás. Eu consegui botar uma Tá, então eu aviso o Dan que ele ia vir aqui e tal, ia fabricar alguma coisa. Sabe o que é? Achamos outro furo. Água da borboleta. Achamos outro furo ali, um tampão no cabeçote, um furinho que provavelmente sai água para borboleta eletrônica, da borboleta original. Tem que achar um tampão. Estamos tentando achar uma broca de 5,16 que faz, é furo? Uma broca de 5,16 para fazer uma rosca de 1/8 para botar um tampão de 1/8 no PT. Mas essa em defesa da Expert não é no bloco, é no cabeçote. Então, essa é do Juninho, da Stumpf. Não, brincadeira à parte. A gente agora... Vamos culpar todo mundo, né? Não. Agora? Não, brincadeira. Porque, claro, esse cabeçote é zero, né? Então, na verdade, ele não devia ter nem os tampão, nada assim, né? Porque ele é de zero de concessionária. lá atrás, o bilhete da água, a gente teve que comprar que é um tubo prensado original, né? Comprar ele e prensar para baixo. Prensar, né? E agora só me passou pela cabeça assim, e tem um monte de coisa que pode dar errado ainda. Sabe quando dá aquela imagem assim do tipo, tem um motor, tem vedação do cabeçote, tem parte baixa, tem bronzina, tem comando, tem... Meu Deus do céu. Agora tipo, deu pânico aqui. Não virou ainda. Nem girou o motor e só botando combustível, água e óleo até o momento. Cada um dos três deu problema no combustível, deu problema no óleo e agora na água. Tá, vamos resolvendo. Agora um misto de ansiedade com pânico, com medo. Eu vou dizer, essa é uma das partes mais legais de preparar um carro, assim, quando chega no finalmente, assim, que tu começa a falta isso, falta uma coisinha, mas assim, cada coisa tu vai resolvendo. O frustrante é quando chega num negócio assim, do tipo, puta merda, agora tem que tirar o motor e deu uma coisa errada muito grave. Até o momento não temos nada
nesse sentido aí. Mas o que eu quero escutar é ele funcionar. Eu quero escutar Tô muito curioso para ver o barulho desse 2JZ Stroker, um turbinão, coletor dimensionado de inox e escapamento de titânio, meu Deus, o negócio é tudo que dá com comandão, né? Vai ser bonito. Tô até sentindo o cheiro do C85 já. É porque o galão de combustível tá aberto do teu lado. Puta que pariu. Era na minha mente, na verdade. Vai dar certo, Felipe. Cara, não sei. Mais um vazamento. Não é tampão aberto, tá? Assim, ó, não é tampão. Não é tampão aberto. É um vazamentinho pequeno, tipo com 7. Sem pressão, assim, imagina. Meu maior pânico é a gente precisar tirar o motor. E eu vou te falar um negócio. Ó, a conversa. Funcionar ele é assim. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo essa placa de trás do bloco? Deixa eu botar o espelho. Bota o espelho aí. Pra ver se consegue enxergar. É um tampão. Faltando? Não, tá ali. Mas não sei se ele tá apertado. Com a chave, consegue ver? É um Deixa eu enfiar o dedo com a minha mão de anjo aqui. Opa! Bom que a câmera não tá pegando ali, nesse momento íntimo. O Denis pediu pra enfiar um dedo e o Felipe falou, opa. Então, nesse momento, bom que a câmera não filmou. Devagar eles estão falando aí, ó. Tá apertado. Eu vou tomar Mas é ela. já que a gente tava falando de tomar água, já tirei o Felipe de tomar energético todo dia. Agora ele só toma uma vez por semana. O Denis tomava 5 Coca-Cola por dia. Parei. Parou, né? Agora tem que tomar mais água, né? Pra hidratar o corpo aí, o cérebro. Tô tomando bastante água. Enxerga 2 tampão ali. Enxerga 2 tampão. Tá. Eu tava ali no outro lugar. Sim. Ali, ó. Sim. Esses 2 tampão cromados, são 2 tampão assim com uma arruela. E eles talvez não estão apertados, vamos ver. Só que atrás da frente do câmbio. Esperei pra achar o buraco da cara. Tá um câmbio entre isso ali e o bloco, então não entra uma chave além normal. Tem que cortar uma chave pra chegar ali. Vocês queriam escutar o barulho e tal, eu sugeri, se isso aqui não funcionar, pra nós reproduzir o som dele. Né? Sabe o que é, né? Não. A gente vai lá na cozinha e liga o micro-ondas. Tá. Então, Acabou o barulho. começou uma piadinha. Certeza não deu uma cerveja aí que tu tá tomando? Quando falaram pra você que você veio pros Estados Unidos pra subir na vida, tá vendo? Tá subindo na vida de Supra ainda, tá vendo? Parece a rainha da festa da uva ali, ó. Agora estou botando óleo no câmbio. Vai uns 12 litros de óleo nesse câmbio, parece que estava uns 2, 3, então vamos botar até chegar no nível ali. Depois tem que olhar como o carro estiver funcionando. Mas o vazamento de trás a gente vai ter que pegar a chave cortada ali pra ver. Outro vazamento resolvido, né? Agora colocamos o tampão. Vamos testar a elétrica agora. Borboleta eletrônica está funcionando. Tá funcionando já calibrou a borboleta, perfeito. Então, Tá, a borboleta está funcionando. ligo 1, Tá, certo? 2, Tá, 3, tá, 4, tá, 5. tá, 6. Show. Então bateu os bicos aqui. Não tem muita coisa, né? Agora, na verdade, é meio que bater arranque, né? Então já tem água. Tá pingando ainda a água ou tu acha que... Não, vamos ver. parou. Agora depois eu vou apertar o de lá também. Tem óleo de motor, tem pressão de combustível, testamos os Funcionou injetores. Vou botar o positivo da gente? Não precisa agora ainda. Já botou os alertas de pressão de óleo de combustível. Já deixa o log. Ah, tu já quer fincar a pistola aqui? Pegou? Tu olhou o mapa aquele que eu te mandei, não? Sim, botei igual. Eu acho que não precisa porque é meio padrão. A gente pode fazer depois. Porque é uma 36-2 do VVTI. Só a única coisa, o comando pode estar desfasado, né? Mas... Sim. Não, mas aí a fase não vai. Então, Porque a fase do VVT é 3 pontos, né? Esse tem só 1. dá uma giradinha, então vamos ver se tem pressão de óleo. Girou. Tá, não tá sincronizando aqui. Bota a fase aleatória, de repente. Não, eu acho que é só a borda do sinal. Olha no modo osciloscópio. Tá na fase errada, tá, mas vai dar, vai de novo.
Borda descida. Obrigado, é só avisar aqui. Não sabia é também, né? Tô brincando. A ignição funciona, viu? Mas é bom que o coração tá firme. Do coração ninguém morre aqui. Deixa eu ver. Quebrar o bloco billet assim? De primeira? Qual é que é? Tem ordem de ignição, hein? Sabia? Não é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas tá fase aleatória? É que tá fase aleatória. Não tá aleatório, Tava virado? Tava fixa, na verdade. Eu vou botar 360 mais. Isso, 360 mais, aí vai funcionar. Cara, já Girou? Girou. Já o motor já não tá travado. Já é uma boa notícia. Já executou uma combustão. Já não tem água no cilindro. Combustão externa. Não tem água cilindro. Puta, não tinha pensado nessa. Eu digo, a ignorância é uma benção. Às vezes o cara não sabe tudo que pode dar de errado. Nem fala. Bom, então. Tá, pera aí, deixa eu tapar os ouvidos. Vai. Ó! Caramba, foi fácil. Tá caindo. Caramba, ali. Olha dentro. O motorzinho tá bom, hein? Aí. Tem pressão de óleo? Tem pressão de óleo? Tem. alerta. Tava 85. Tem pressão de óleo. O motorzinho tá bom, hein? Montado. Motorzinho feito, aqui, né? Motor feito em Sapucaí do Sul. Eu fui direto no cabo aqui pra ver se acelerava. Porra, não tem cabo. Não é raiz. O barulho ficou igual o meu, filho. Do que? Eles queriam escutar o barulho do Supra. Eu falei, vamos lá ligar o micro-ondas. Da onde? Não prometeu, não. Tá quietinho o motor assim, mesmo rico assim. Respira aqui, eu nem chega a puxar quase. Lentinha de 1000 RPM, hein? Não, tem um barulho que vai e volta. É aqui atrás, ó. Parece um barulho de embreagem. Rattling sound. É, ó, mas talvez no câmbio, os capacos. O Arcondo, dá uma pam. Tá muito rico. Ah, o barulho é do caralho. Olha, funcionou. É, parece que é o barulho do câmbio, né? Parece um barulho de embreagem. Ou tá Quando tu pisa e tira o pé da embreagem, sabe? Não é o óleo que tá sugando ali O do óleo tá tanque. subindo. Não, o barulho é claro. Sim, mas o óleo tá enchendo a caixa. Conversor de torque, tudo. Não, Você pode ver que ele faz e não, para. fala assim. Isso aí é 20 segundos, tá puxando. Cara, O que temos aí a situação então? A situação é que ligou, né? Sim, ele dá pressão na linha. Não... Tem o óleo do motor aparentemente está no nível, que dá pra enxergar ele aqui em cima já, do Bethel. Sim, tipo assim, ó, só de motor mecânica assim, junta, cabeçote, quanta coisa, camisa, bronzina, um monte de coisa que podia dar errado, né? Digamos. Acho que tá tudo certo. Os comandos botou no lugar conforme, Estamos zerados. tipo no zero. tá tudo original. Não, a lentinha dele ficou 1000 RPM assim, tranquilo, vai dar pra garibar uns 800, 900 RPM ali. O cara monta o motor billet pra mim, 300 cavalos, tá feliz que a lenta 800 RPM. Tem que ser feliz quando der os cavalos, né? Sobe essa lenta pra 1500 aí, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Porra. Ô, a minha picape quando liga frio é 1200 no diesel. Imagina se fosse esse motor aqui, ia ser uns 2 pau na lenta. Tá louco. Tá, você queria ir mais alto e ele queria mais baixo, então. Como que é? Tá, o que a gente tem que inspecionar agora? Temos que ver o óleo do câmbio, só que tem que ser ele ligado. Tem que ser com ele ligado. Mas vê onde tem uma vareta? Tem que tirar o tampão de baixo lá do câmbio quando ele funciona. Tem que completar mais ainda. Nesse câmbio aqui na lateral. Você com ele ligado vai enchendo até vazar a lateral. Não, até passar. Mas Depois ligado? tem que esquentar e depois tem que tirar o tampão de baixo. Isso, pra sair o, Pra mas sair o agora, excedente. Agora tem que ligar eles e Botar mais ali. ainda, né? Botar mais ali, foi ligado. E aí depois que esquenta, anda. Daí abre pra sair o... Isso, o excedente. Não, é 6 cilindros funcionar, eu não vi o ZGT, mas... Que tempo de injeção ficou na lenta ali?
1,3. O que é esses bicos? 240. 240. Ah, Já tá no limite ali. Não, tirar um Não, pouquinho mas mais já. mas dá pra... Antes quando tava 80, 90 de sonda ali, tava até mais lisinho. Sim, não, agora tá com 90 de sombra também, né? mas ele vai ficar... Ele tá muito baixo. Porque esquentar um pouco mais também. Tá muito baixo. Tem que baixar a pressão diferencial do sistema, né? Que tá de pressão de combustível agora? 3. Ali na BMW anda com 2. 30 PSI. Daí tu consegue ter 1,15. Sim. Tá. De lento. Fica mais lisinho. Então vamos lá. Olha o câmbio dele. Configurar o câmbio também, né? Configurar o GGT. Isso que eu queria fazer. Tem que dizer Agora com a mãozinha ali, meio quente. Tá não. Pior que não tá. Não, esse daí não. Aqui tá quente pra Não, caralho. mas é aqui desse lado. O problema é que eu tô tentando... Ah, acho que tá quente aonde? Não, que o tomão tem que entrar por lá com o tampão, né? Pelo contrário, acho que aqui eu vou ter que tentar apertar lá por baixo. O radiador esquentou. Funcionou? Ah, Bini. Primeiro deu um tirão. ligar de novo? Não, tirou um tirão baixo, que eu acho que tá todo mundo com os ouvidos meio ainda. Não, o Vini já mas depois foi. Mas depois foi embora. Água nos dois lados. Tu esquentou comida hoje, Vini? Ele gosta de explodir as coisas. Ele gosta de explodir as coisas. Não, é só micro-ondas, né? Qual que é a preocupação? Não, só vendo as temperaturas. Qual é a situação? Vamos dar ali pra não tomar ali. Tá. Mas que revisando. Bom, agora deram uma olhadinha, nada estranho. A gente vai botar em marcha, fazer o óleo circular um pouco. Agora ligou o câmbio. Sim. Daí a gente vai olhar o nível e ver como é que se comporta. Tá. Vamos lá ver se. Agora o câmbio vai estar em. Vamos ver se o câmbio se mexe. Porque a história desse câmbio também é a seguinte. Pode ligar aí, né? A história desse câmbio é que o câmbio é um câmbio todo feito, tem todas as pacotes de embreagem feita, tem conversor diferente, tem put shaft billet, sei lá o que tem. Então tem. Pode. Ali a ré, neutro. Aham. Eu tô surpreso mesmo a lentinha do carro. A lenta baixa, sim. Tô surpreso com a lenta baixa mesmo, 780 RPM. E como o motor sustenta, né? Não é aquele motor que quer apagar e... O alternador tá carregando bem também. É, bater de lixo. Entendeu? Tá passando? Tá? O contador da lenta tá tirando ponto pra caralho. Aí é triplo, a turbina pita, porra. Dá uma encostadinha assim, aceleradinha, que eu tô curioso. Tá com muito combustível ainda aí. Tá? Pera aí. Tá com muito combustível. Mas tá funcionando bem pra caramba. Já tá engatando a marcha pra frente, pra trás, câmbio funcionou. Eu digo, tinha 1000 coisas pra dar errado, só deu umas 5 erradas. Tô preocupado com a temperatura, será que tá marcando certo? Não gostou o ponto? Tá, mas o negócio tá bom, funcionando. E como pega fácil, hein? Não, também, FT Spark, ignição, tudo, né? O motor gira rápido, a bateria. Bateria do caramba, né? Tu viu, carrega 15 volts aqui. Não tava 14,7? É, tá.
Alternador novo também, bah. É uma diferença absurda, o carro desligado com 13. Ah, que diferença que faz aí. Agora a gente botou o óleo no câmbio, né? Tem que fazer ele com o óleo quente funcionando, tem que ficar botando óleo no câmbio. E foi 12 litros de óleo, disse que supostamente já tinha 2, 3 ou 4, o cara tinha dito. Então não sei agora quantos litros vai, porque vai ali, depois tem que sangrar, depois que funcionar bastante. Mas não tá indo pra frente e pra trás, agora estamos investigando ainda o que tá acontecendo. Deixa eu sentar um pouquinho e dar uma mexida no mapa aí. Já que tu insiste. Deixa eu tô louco pra tirar esse limitador de 4.000 e... ligar o limitador. Posso ligar? Ó, primeira funcionadinha minha. Legal o negócio. Sim. Tá engatando aqui. Aqui a gente fez, ó. Agora tá em neutro. Ah, o freio tá morto. O que houve com o freio? Tiraram o cilindro mestre pra pintar. Tem que sangrar o freio ainda. Tem que sangrar o freio. Tem que sangrar o freio ainda, né? Vou botar no drive aqui, ó. Já. Está pegando?
E aqui a gente botou um alerta de configurar para se chegasse em 100 graus Celsius ele desligasse o motor, né? Até porque ele tá sem aditivo nenhum, né? Então... ainda não conferimos, né? Completa água, temos que conferir bem se o ventilador tá virando certinho, a velocidade dele. Mas, cara... Mas o barulho do motor é legal, a suavidade do motor é legal. Bah, escutando de perto, o motor não faz barulho nenhum. Tá muito... Não, olha, muito bom mesmo. Não é à toa que o 2JZ tem essa fama de ser um carro fantástico, né? Todo mundo... O carro é mágico, né? Vou botar isso aqui. O carro funciona... O motor imagina, a gente acabou de passar um motor igual a esse, assim. Literalmente igual, bloco billet, biela igual, inclusive, eu descobri, né? 3.000 cavalos na roda, só que ele entortou as bielas aqui com 3.000 na roda. E aí entortou as bielas, foi pra pista com biela torta e quebrou a biela. Mas então já sabemos que as bielas aqui aguentam 3.000 cavalos na roda. 2.500. Então até 2.500, 3.000 não aguentou. Mas não, saber que tem um motor dentro aqui que possa dar, imagina, 2.500 cavalos. Dá pra fazer qualquer coisa, né? Que loucura, claro que tem muito outro fusível antes, que é o câmbio, outras coisas, mas e falta a turbina, mas que legal. Eu sei que os eixos traseiros, por exemplo, é para muito, mas será que para tudo isso mesmo? O eixo é Ford 9 com tudo. Ah, tá, o eixo, o semi-eixo, né? Cara, se for pensar, é o mesmo que tem no C8, né? O carro pesa bem menos e olha a pancada que dá o C8, né? Já comprou a roda para essa, para andar na pista? Calma, não vou se emocionar. Agora vamos inspecionar ele para entender. Agora vamos fazer uma inspeção, deixar esfriar, ver como é que tá certinho. Mas vou dizer assim, de uma maneira geral, missão cumprida, né? Não, os meninos fizeram um trabalho muito legal mesmo. Denis, by Denis. Mas muito. Pra quê? O negócio atrás. Pra... Acho que não cabe a chave. Agora vamos fazer o seguinte, então, hoje é sexta-feira, vamos dar uma inspecionada nele aqui, e semana que vem a gente vai andar com ele. Então tá. Isso. Chegou uma visita ilustre aqui, ó, seu Saulo. Tamo aí, finalmente, né? Saulo. Finalmente conseguimos Saulo, chegar aqui. para quem conhece aí na Feutec Brasil, trabalha na parte comercial, né? Muitos anos já, né? Esse ano eu vou pro sexto ano ano de comercial. E o Saulo tem uma história engraçada aqui, porque o Saulo é o cara que... Tu morava onde mesmo? Macapá, e o teu sonho era trabalhar com arrancada. Com arrancada na Feutec. Em 2012, quando pintou a primeira oportunidade, assim, a Feutec lançou uma oportunidade de emprego. Eu larguei tudo que eu fazia, tranquei a faculdade, me mudei pro Rio Grande do Sul sem conhecer ninguém, cara. E aí... Não deu. Eram mais de, 250 candidatos. Fiquei no terceiro dia para uma seletiva. 5 pessoas não consegui. Mas eu não desisti, cara. E tu ficou no Rio Grande do Sul, trabalhou alguns anos fui lá? Fui para uma outra loja que depois hoje virou um revendedor, foi o Tec, né? Continua ainda. Parts, né? Isso, que é um revendedor nosso. Mas sempre tentando, até que eu disse, cara, eu não vou desistir. E aí eu falei até tinha dito pro Anderson, eu não vou desistir de trabalhar para ti, cara. E aí, quando chegou em 2018, aí deu tudo certo e aí estamos até hoje. Eu sempre digo, quando é para ser, vai ser. Porque às vezes a gente fica com aquela chateação de que, que não acontece uma coisa na hora que a gente quer, ou que uma coisa dá errado, mas o errado tem uma razão, né? Para fazer isso. Claro. Pô, e hoje, tendo a oportunidade de estar aqui, né, nos Estados Unidos e visitando a empresa aqui, e eu bato ali, cara, que eu queria muito chegar aqui. E aí estou muito feliz que deu certo. E o legal, a história do Saulo é assim, desde da tua paixão pro automobilismo, né? Tu ia tu não tinha onde dormir para ir para as corridas, eu me lembro, né? Eu ia para as corridas, dormia na grama, ia pegando carona em posto de gasolina com um caminhoneiro para chegar numa prova. Cara, ia sem dinheiro de comer, sem saber como voltar. Cara, eu fiz várias provas desse jeito. Cheguei a ter carro de arrancada que eu andava de ônibus. Cara, eu já fiz muita loucura, cara. Esse cara é um dos caras assim, que mais apaixonados assim, que eu conheço. E eu vou dizer isso, essa paixão que tu tem é uma das razões, inclusive, pelo que tu tem hoje a posição de trabalhar na Feutec, porque a gente valoriza muito isso de alguém fazer o que gosta, né? Não importa, às vezes as pessoas não estão felizes fazendo alguma coisa, elas até podem ser boas, mas, cara, se não tá feliz e não curte aquilo, não tá no lugar certo. Tu pode ter certeza que isso daí é uma das receitas do sucesso, né? É o cara fazer o que gosta,
encarar aquilo como paixão e vamos ir pra cima. E é o que eu faço todo santo dia. E é isso. Há 6 anos nisso. Veio pro churrasco aqui, vai cair no golpe ou não? Vamos ver. Cadê a erva? Trouxe a erva? Pô, não trouxe a erva. Aí não dá certo. Não, que legal. Que bom, cara. Eu tô muito feliz de estar aqui. Não, e eu também fico feliz de ver o teu sonho realizado, porque eu sei quantos anos tu sonhava em visitar aqui, né? Exatamente. Fazer esse tour. Tentei em 2019, não deu certo, mas não desisti e agora estamos aí. E agora tá indo pro No Mercy final de semana? Agora tô indo pro Lights Out esse final de semana. Verdade. Eu já tive no Orlando Speed World na sexta-feira em Orlando. E aí fiz toda a race trip, né? Passei em algumas oficinas, fui em algumas lojas. Hoje estou aqui e amanhã estou seguindo para Valdosta, lá pro Lights Out. E depois estou voltando para Orlando para no final do mês estar retornando para o Brasil. Aproveita. É isso aí, obrigado. Obrigado pela visita. Eu que te agradeço, eu que te agradeço. Valeu, galera. Valeu. Alguns dias depois, para nós aí, para vocês, é na sequência. E olha agora quem é que já está rodando aqui, ó, no dinamômetro. Até deixa eu fazer o seguinte, ó. Antes, vocês viram aí funcionar da primeira vez, tá? Mas ele ganhou, o Supra ganhou a primeira lavada dele depois que ficou pronto. Então eu vou botar umas cenas aqui, porque o Leandro aqui, que sempre faz toda a limpeza dos carros, preparação da Premium aqui de Kenton, fez uma lavagem no carro ali de capricho. Depois de 1 ano praticamente parada, o Leandro fez a lavagem. Dê uma olhada no clipezinho aí, porque top. Agora é o seguinte, ó, vamos ver como é que ele funciona no dinamômetro e tudo. Tá aqui o carro no dinamômetro, o Supra, já rodando. Cara, o barulhinho dele ficou muito tri. O som dele tá com escapamento até o final, ó. Essa traseira aqui é muito icônica. Escapamento aqui no final, ó. Toda traseira no dinamômetro. Esse é o Denis. Fez o corte de cabelo anual dele aqui, ó. Tá, olha aí, tem ronquinho de carro de corrida, viu? É. Até parece o 2JZ do Gonzalez, cara. Olha só. Vamos ter log aqui, ó. Para. Vou fazer o seguinte, hoje eu vou fazer uma que eu acho que vão ficar bravos comigo. Mas eu vou cortar esse episódio em 2 aqui e o dinamômetro vai ficar para a semana que vem. Porque uma que ficou muito legal, 2 que tem surpresa no meio dessa história aí. Vocês estão vendo que o carro está fora do dinamômetro, estou gravando isso aqui no meio. E eu queria deixar na íntegra para não precisar cortar, já estava com 2 horas e meia, quase 3 horas de episódio. E aí é injustiça com as esposas aí, vão ficar bravas comigo aí se eu botar 3 horas de episódio de novo aí, já recebi xingão da outra vez, né? Tem umas esposas que ficam bravas comigo aí quando dá 3 horas de episódio, então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar em 2 pedaços e vocês vão ver na semana que vem a parte do dinamômetro, porque eu queria deixar tudo na íntegra mesmo, porque tem muita coisa legal. Teve bastante aprendizado, são 2 dias de dinamômetro, eu achei que ia ser algumas horas, mas para variar não ia ser. Foram 3 dias de dinamômetro, pelo menos, na verdade, vocês vão ver. Mas eu quero também deixar um recado para todo mundo, é o seguinte, ó. Vocês vão estar vendo esse episódio dia 24 de fevereiro, tá? E eu tenho um anúncio muito especial para preparar já para vocês, vou falar mais com detalhes nos próximos episódios, mas se lembra daquele livro que eu fiz uma brincadeira uma vez que eu ia escrever? Pois é, eu escrevi esse livro, eu fiz uma variação da ideia inicial, semana que vem eu vou dar mais spoiler no episódio, vocês vão entender um pouquinho melhor, mas é um livro que eu venho trabalhando há mais de ano nesse projeto, literalmente é o primeiro livro, a primeira vez que eu estou escrevendo um material desses, é um trabalho muito gratificante. Eu acho que ter uma oportunidade de compartilhar algumas coisas de vida que a gente tem com as pessoas que gostam ou que curtem a minha maneira, ou a nossa maneira de viver ou de entender como a vida funciona, especialmente para quem somos gearheads aí, né, os aficionados por carros. Então, esse livro é um presente que eu estou
fazendo. E eu vou estar lançando esse livro no dia 10 de março. E para isso eu vou estar indo pessoalmente ao Brasil. Nós vamos ter um Fueltech Chimarrão especial no dia 10 de março, domingo de manhã, em Porto Alegre, com o lançamento desse livro, que eu vou estar presente. A gente vai estar fazendo lá a sessão de autógrafos, vai estar vendendo o livro em primeira mão lá. Quero realmente convidar todo mundo que tiver a oportunidade de vir a Porto Alegre, quem é da região, quem não é, quem quiser viajar, vir, está convidado. Esperamos que seja um grande evento, né? Eu estava na inauguração da sede nova da Fueltech, que foi fantástico, foi um evento que eu nunca mais vou me esquecer na vida. E a gente está fazendo esse evento mensalmente para repetir, assim, para também criar um hábito assim, de Gearhead, um hábito das pessoas que curtem carros se encontrar num domingo de manhã num evento saudável. Esse aí, obviamente, vai ser um evento muito especial, porque vai ter o lançamento do livro. Então fica aqui já o pré-convite, 10 de março de manhã, domingo de manhã, se preparem para ir para Porto Alegre, quem estiver na região lá, porque vai ser muito legal, vou estar lá presente. E semana que vem, no episódio, eu conto mais alguns detalhes aí para vocês entendendo. Então, ficamos por aqui nesse episódio. Queria mostrar na íntegra mesmo todos os detalhes do Dinamon do Supra. Deu muito mais trabalho do que a gente imaginou. Então, o episódio vai ficar para a semana que vem, porque a gente está preparando o resto dele aí. Tchau!